Olá! Sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas ao podcast Brasil Educação, da Revista Educação. Sou Tatiana Pita, mestre em Educação, pedagoga e professora da Casa Educação. É muito bom estar aqui com vocês para mais um episódio do nosso podcast. Neste episódio, nós vamos ter a honra e a alegria de dialogar com o professor José Pacheco sobre a necessidade de construirmos comunidades de aprendizagem, onde todos os participantes compartilham de um interesse comum. Aprender juntos por meio da colaboração, da troca de experiências e da construção coletiva de conhecimentos. Mas como é que a gente faz isso na nossa escola? Como é que a gente faz da nossa escola ser um espaço de realmente a gente aprende? Vamos lá? Seja bem-vindo, professor José Pacheco. Boa tarde, como estás? Muito obrigada por aceitar o convite. Vamos começar aí. Professor, para começar, o que significa para o senhor realmente aprender alguma coisa? Bom. Posso dizer que não sei uma resposta, porque é um conceito, aprender é um conceito vasto, espectro semântico, mas sei que o aprender depende da capacidade de escutar, a capacidade de perguntar. E eu tenho feito quase um decálogo com a palavra aprender. Eu faço algumas perguntas, como estas, que agora te vou comunicar. Por que é que nós aprendemos? Onde aprendemos? Ou seja, por que é que se aprende? Por que é que a criança aprende a falar? Aprende a andar? Aprende a gritar para impor a sua vontade? Antigamente se resolvia, quando a criança gritava, dava-se uma chupeta com açúcar, não é? Agora dá-se um computador, ele fica entregue à tela. Bom, essas perguntas em relação à palavra aprender são fundamentais para quem quiser saber o que é aprender. Não é? Isto é um pouco pleonástico, mas é mesmo assim. Quando eu pergunto onde se aprende, tradicionalmente o aprender significa estar dentro de uma sala de aula, escutando um professor e fazendo uma decoreba para colocar numa prova, não é? E esquecer. Isso não é aprender. Quando eu pergunto quando se aprende, quase sempre me respondem que esse aprender se verifica a partir do momento em que a criança entra na pré-escolarização ou na escolarização. O que está errado. Porque aprendemos a partir do 6º mês de gravidez, mais ou menos, dentro do útero. E isso nos coloca uma questão, que é o que é aprender, como tu perguntaste, porque o feto não tem vontade de aprender, ele apenas age emocionalmente como interlocutor fora do ventre materno. Quando eu pergunto com o que se aprende, normalmente falam em livros didáticos, vídeos, e eu pergunto, tudo isso não serão fontes de informação? E para aprender com fontes de informação não teremos de saber procurar, não teremos de saber perguntar. Então aprender depende muito da capacidade de nos interrogarmos e de interrogar o mundo. Quando eu pergunto com quem aprendemos, quase sempre me dizem com um professor. É verdade também, que quando o discípulo está pronto, o mestre surge e acontece a magia da aprendizagem, não é? Através da criação de um vínculo na relação que se estabelece entre discípulo e mestre. Quando eu pergunto como é que nós sabemos que aprendemos, tradicionalmente nos dão a conhecer um instrumento de avaliação extremamente falível, que é a prova. Prova praticamente nada prova. Há muitos instrumentos fiáveis
que reúnem, como, por exemplo, portfólio de avaliação, que reúnem evidências de aprendizagem e não registro de decoreba. E depois, o que é que nós precisamos aprender? E aqui está o princípio de resposta à tua pergunta. O que é que nós precisamos aprender? Por exemplo, raiz quadrada. Eu não conheço alguém que tenha utilizado raiz quadrada na sua vida. Nunca conheci. E olha que já perguntei a milhares e milhares. Então, se isso acontece, por que é que está a raiz quadrada na na Base Nacional Curricular Comum, por exemplo? Será aprender ou será decoreba de conteúdo sem sentido? Então, eu diria que neste monólogo, né, já vai bastante extenso, eu devolvo a pergunta: o que é aprender? Professor, e como é que a gente sai desse espaço de ensinar, que muito bem o senhor colocou, que infelizmente a gente ainda está nas nossas escolas, e vai para construir um espaço de aprender? Qual a diferença entre esse espaço de ensinar para esse espaço de aprender? O espaço de ensinar vai existir sempre. A aula vai existir sempre. Como eu disse há pouco, quando o discípulo está pronto, o mestre surge. Acontece a aula, o pátio. Então, não é necessário implodir a sala de aula. O que é necessário é partir da sala de aula, com os professores em sala de aula, no espaço da ensinagem, dando-lhe segurança, ou seja, quando me perguntam, por exemplo, como é que um professor ou uma professora, como é que eu vou ensinar os meus alunos a fazer portfólios digitais? E eu respondo, dando aula. Mas como é que eu vou fazer círculos de aprendizagem? E eu respondo, dando aula. E como é que eu vou fazer currículo tridimensional? Eu respondo, dando aula. Invariavelmente eu respondo, dando aula. Porque se a pessoa sabe dar aula, eu tenho de valorizar o que ela sabe fazer, que é ensinar. E a partir daí, não fazer do professor cobaia de laboratório, mas sim um sujeito de aprendizagem no contexto de um projeto e numa equipe. Aí temos a questão da formação de professores, que eu não vou entrar por aí, porque a pergunta foi bem objetiva. Então, não é necessário eliminar o espaço do ensino se acontecer a aprendizagem. E a aprendizagem acontece exatamente a partir da pergunta, a partir da criação de roteiros de estudo, a partir do ensino do aluno em relação aos processos complexos de pensamento, pensar que ele deve possuir para fazer pesquisa. Não é entregá-lo à internet, que ele perde-se na internet. Então, o que será necessário é desenvolver no jovem, ou no adulto, ou na criança, em situação de aprendiz, metacognição. Saber escolher, saber selecionar a informação pertinente, saber analisá-la, saber criticá-la, saber compará-la com outras informações, saber avaliar a informação recolhida, saber transformar essa informação em conhecimento, porque currículo não é para consumir escutando um professor ou lendo um livro didático, não. Currículo é algo construído, conhecimento construído a partir de uma busca. Depois, ter a capacidade de sintetizar em palavras suas e não fazer a consulta do chat GPT. Não é? E, finalmente, last but not least, o aluno, vamos falar assim, o não iluminado, ele tem que saber comunicar o conhecimento que produziu. Ou seja, voltamos à questão da avaliação. A avaliação não é fixar decoreba na memória de curto prazo para debitar num papel ou num computador, não. Avaliar é partilhar conhecimento com quem estiver interessado. Há um vídeo na internet que eu ajudei a fazer que se chama Quando eu sinto que já sei. E foi exatamente numa situação dessas, em que a criança diz ao realizador: quando eu sinto que já sei alguma coisa, eu partilho com os meus amigos. É um dos grandes valores da matriz axiológica da Escola da Ponte, solidariedade. Sim.
Professor, a gente pode dizer, então, que a grande mudança no ambiente escolar está muito mais nessas relações que se estabelecem entre professores, estudantes, estudantes e estudantes, né, entre eles? Isso tornaria a aprendizagem mais significativa? Uma boa pergunta. E tenho muitas dúvidas em relação à resposta que te vou dar, mas vou dá-la. Durante algum tempo, entre o fim da década de 60 e princípio da década de 70, eu acreditei que o ensino e a aprendizagem deveria estar centrada no professor. Eu dava aula muito bem dada. Até que um dia eu percebi que estava enganado. Havia alunos que não aprendiam. Eu perguntava porquê. E quando eu me decidi a fazer o planejamento de aula, tão próximo da aula, que me permitisse estar ali presente, ou seja, numa relação de ensino e aprendizagem, eu lembro-me de ter feito uma experiência. Cerca da 1h30 da manhã, estava a acabar o planejamento da aula do dia seguinte, que eu ia dar às 8 horas da manhã. Acontece que quando eu entrei na sala de aula, passado pouco mais de 7 horas, não era eu que estava na sala de aula. Era um clown, era um ator representando um papel que eu tinha escrito horas antes. Então, se eu não estava presente ali, não havia comunicação, não havia nada. Eu não era autêntico. E não havendo comunicação, não havia criação de vínculo, porque não havia relação humana ali dentro. Era eu, eles e um vazio constitutivo entre mim e eles. Aí eu suspeitava que dando aula eu não conseguiria ensinar todos, ou seja, entrei numa crise profunda, que era uma crise moral, porque está na lei, que a educação é um direito de todos. Eu privava-me muito do direito à educação. Então, como deves saber, talvez, vem a Escola da Ponte, em que acontece, pela primeira vez na história da educação, a transição do magistercentrismo para o pedocentrismo. Deixa de ser o paradigma da instrução para ser o paradigma da aprendizagem. Houve uma ruptura profunda. O professor deixou de ser o centro para o centro ser o aluno. E durante 30 anos eu estive convencido de que o centro era o aluno. Quando vim para o Brasil e me desloquei aos quilombos e me desloquei às comunidades de povos originários, quando fui para a favela, quando fui ao encontro do caldo cultural brasileiro, que tem origem nos portugueses, nos italianos, nos japoneses, nos alemães, eu percebi que o centro não é o aluno. Não há centro, há relação humana. E na relação humana, ela tem de ser humanizada. Nós nascemos omnídeos, não nascemos humanizados. E aí vem a questão que colocaste. É preciso realmente criar uma relação de agrado, como diria um grande psicólogo, criar uma empatia, criar um estado de espírito, uma situação que me permita ser autêntico para com o outro. Escutar a pergunta do outro e devolvê-la com uma pergunta para fazer um roteiro de estudo. É esta a arte de aprender e ensinar. Tudo o que aconteça fora disto, eu duvido que seja aprendizagem. Me emocionei aqui, sinceramente, verdade. Como professora, como alguém que escuta o senhor há tantos anos, e alguém que hoje escreve, né? Que acho que estou no caminho certo, que bom. Professor, falando nisso, pensando em comunidades de aprendizagem, que é muito do seu trabalho hoje, como o senhor definiria para as pessoas o que são essas comunidades de aprendizagem e que elementos são essenciais para que elas funcionem? Boa pergunta. Eu não sei a resposta, mas sei construir o construto da resposta. Vou primeiro fazer o que não é comunidade. Quando Lauro de Oliveira Lima, na década de 60, escreve Escola para a Comunidade, foi o primeiro a formular uma proposta de escola para a comunidade. Mas ainda havia, na mente do grande Lauro de Oliveira Lima, a ideia de que havia escola e comunidade.
A velha história eu quando escuto, nós levamos a escola para a comunidade, nós fazemos visitas à comunidade, eu pergunto, vós visitais a vossa casa ou viveis na vossa casa? A escola não tem que ter uma interface com a comunidade. A escola é um nodo de uma rede chamada comunidade. É um dos espaços onde se aprende, um dos espaços. Então, o que aconteceu, passados 30 anos de o Lauro ter escrito isso, vem Ramon Flecha. Eu não vou criticar porque teria muito que dizer. Eu estava em Barcelona na altura em que foi lançado o Projeto Eclude e, portanto, sou suspeito. Eu vi, eu escutei. O que acontece é que o sistema que nós temos, o modelo educacional que nós temos, ele vai-se aguentando porque de vez em quando vem um paliativo, ou é um ensino híbrido, ou é aula invertida, ou é mais uma sala maker, ou é mais um curso para socioemocional para os alunos, ou comunidade de aprendizagem. Os ministérios assimilaram e puseram cá fora. Só que não tem nada a ver com comunidade de aprendizagem. Os princípios da aprendizagem dialógica nunca serão capazes de ser concretizados em sala de aula. E as escolas continuam com a sala de aula. Então há aqui uma série de equívocos que importa realçar. Eu fiz uma pesquisa sobre o conceito de comunidade e encontrei 32 definições. Nenhuma delas é aquela que posso assumir. Porque neste momento, já agora posso dizer-te, em primeira mão, ou primeira boca, no dia 19 de julho, daqui por uns dias, nós teremos a primeira manifestação de comunidade de aprendizagem do mundo. Eu não faço por menos, sou assim, muito arrogante, muito, enfim, épico. A primeira vez que se vai fazer prática em círculos de aprendizagem. Dos círculos de aprendizagem passaremos à criação de comunidades de aprendizagem que são federações de círculos de aprendizagem. Eu aqui teria de explicar o que é um círculo, o que é uma comunidade, e depois uma rede de comunidades. Vai acontecer uma residência pedagógica experimental num círculo de aprendizagem, pela primeira vez, que eu saiba. E tudo isso está escrito no meu computador, nunca foi posto em livro. Há de ser, porque eu nunca escrevo nada que não tenha testado. É um respeito que eu tenho muito grande por quem me lê, e quando eu escrevo um livro, nunca mais leio, nunca mais digo o que está no livro, porque as pessoas sabem ler, não vou estar a dizer papagaio, eu entrego o livro para a pessoa ler. Finalmente, para se perceber o que é uma comunidade, será necessário ir 50 anos atrás, quando, numa vila do interior de Portugal, este vosso colega chegou e encontrou uma situação caótica. Uma escola que não tinha banheiro, tu imaginas, os pais imigrados, as crianças na rua, os avós desesperados, tráfico, prostituição, tudo o que possas imaginar de mal. E encontrei 4 pais que, comigo, produziram o Fazer a Ponte, um projeto que vai fazer 50 anos no próximo ano. 50 anos. É que nesse momento, intuitivamente, amorosamente, eu e aqueles 4 pais, ou 3 pais e uma mãe, instituímos um círculo de aprendizagem, sem que o soubéssemos. Criámos um contraturno, depois acabamos com um contraturno, para não haver nada contra, criámos uma integração total e fizemos uma coisa excelente na altura. Dado que nenhum professor queria e a diretora me ameaçava, os inspectores me puseram processos disciplinares, eu percebi com eles que já naquela altura nós teríamos não de fazer rupturas, mas aproveitar tudo o que cada paradigma tem de útil. E então mantivemos, por exemplo, em relação ao paradigma da instrução, a memória, a capacidade de memorizar, o papel da repetição. São coisas que nós não podemos jogar fora com a água do banho, não é? Como se diz. Depois, aproveitar o sujeito de aprendizagem do paradigma da aprendizagem, em contextos diferentes, em espaços de aprendizagem, e não circunscritos a um espaço chamado sala de aula. E, finalmente, naquela altura, quando ainda não havia computadores, nós estabelecemos meios de fazer aquilo que mais tarde o paradigma da comunicação instituiu. Ou seja, criamos
rádio, criámos jornais, criámos associações culturais, fizemos coisas incríveis. Eu acabei prefeito da cidade, pronto, mas isso é um acidente de percurso. Então, porque conseguimos criar ali um espírito comunitário que deu origem àquilo que nós hoje temos, né? A Escola da Ponte. É isso. Professor, se eu tivesse que deixar um recadinho aqui para todo mundo que nos ouve, falando sobre tudo isso, sobre aprendizagens reais, sobre educação, o que o senhor falaria para a gente? Mais ainda do que o senhor já falou tão magnificamente. Olha, eu acredito, eu não sou puxa-saco, mas acredito nos professores. Acredito no seu amor pelas crianças. Acredito na sua intuição pedagógica. E aquilo que eu lhes deixaria como mensagem é que tomassem uma decisão ética. Se do modo como trabalham não educam todos, se privam muitos do direito à educação, é uma questão de assumir um compromisso ético com a educação. Ser professor e não um dador de aula. Então deixo toda a disponibilidade para ajudar quem quiser, porque eu sou professor e acredito nos professores. Quem aceitar esta minha disponibilidade poderá mandar-me um e-mail, fazer, sei lá, um WhatsApp, e eu lhes enviarei material, conversarei. Quem não quiser, como eu costumo dizer, que Deus tenha piedade das suas almas, porque sabem que é possível mudar, que o primeiro e grande obstáculo à mudança sou eu, é cada um de nós. O segundo é o outro, não é? Mas isso não vou entrar por aí. Fique em paz, eu acho que já falei demais. Imagina, falou tanto. Professor, muito obrigada, viu? Muito da minha trajetória tem o seu... Eu bebi muito na sua fonte, muito de quem eu sou. Então, tenho certeza que o senhor toca muita gente e ajuda muita gente para que a gente leve qualidade para as nossas crianças e para os nossos jovens, né? Para a educação. Obrigada, muito obrigada pelo seu tempo. Namastê. A verdadeira aprendizagem, ela só ocorre quando provoca mudanças de comportamento. Aí sim ela se torna significativa e reflexiva, sendo uma ferramenta para as nossas ações no mundo. Isso é completamente diferente de apenas adquirir conhecimento, saber coisas de memória ou apenas ser um tarefeiro, sabendo fazer coisas isoladas. Sigamos na busca por fazer de nossas escolas comunidade de aprendizagem, onde o saber é construído em conjunto, com base no diálogo, na escuta e no compartilhamento, sempre de modo real e significativo. Continue nos acompanhando. Se você gostou desse episódio, não esqueça de mandar seu comentário ou sugestão para o e-mail podcasts@rfmeditores.com.br. Nos siga em nossas redes sociais, Revista Educação, e saiba mais sobre o que acontece no setor pelo site www.revistaeducação.com.br. Até o próximo episódio.